Você deve estar se perguntando: será que vale a pena trocar várias dívidas pequenas por uma dívida maior? Tipo, você tem dívidas pequenas, você vai lá, faz um empréstimo maior que abarque todas essas dívidas para pagar todas de uma vez e ficar pagando uma só? Será que vale a pena? Acredito que uma das coisas que mais impedem das pessoas crescerem financeiramente são as dívidas. Elas atrapalham, elas atrasam a vida, elas tiram o nosso sono, tiram o nosso sossego e a gente às vezes fica tentando fazer coisas alternativas para poder se livrar delas. Agora, será que vale a pena trocar dívidas pequenas por uma dívida maior? Suponhamos, por exemplo, você tem uma prestação de R$ 50 numa loja, outra prestação de 120 em outra loja, você tem aí um aluguel atrasado, você tem uma dívida no supermercado, você tem um empréstimo bancário. Tirando essas dívidas de supermercado, que geralmente é só de um mês, de aluguel, geralmente a gente atrasa só um mês, mas essas dívidas de loja, que geralmente a gente parcela em 10, 12 vezes, empréstimo bancário, que é até mais de um ano, será que vale a pena, por exemplo, pegar duas prestações? Você tem prestação em duas lojas, cada loja 10 vezes, e mais um empréstimo no banco de 12 vezes, por exemplo. Então você tem três dívidas pequenas. Vamos supor que em uma loja a prestação é de 100, na outra é de 150, na outra e no empréstimo bancário é de uns 200, por exemplo. Então você tem aí esse montante. Será que vale a pena pegar aí um empréstimo? Há alguns aspectos que a gente precisa analisar. Primeiro, as dívidas geram juros altos? Porque se as dívidas geram juros altos, não vale a pena. Porque quando a gente faz um empréstimo, a gente tende a trocar um juro alto por um juro mais alto ainda. Como, por exemplo, empréstimo bancário, se a gente deve cartão de crédito, se a gente deve limite, cheque especial. Então compensa mais tentar fazer renda extra para tentar pagar mais rápido, pagar amortizando de trás para frente, porque assim você vai conseguir pagar de uma maneira mais rápida e com menos juros. Segundo ponto, dá para negociar com o dono da dívida? Então nós sabemos que empréstimos bancários, por exemplo, não tem como negociar com o dono da dívida. Não tem como eu chegar no banco e falar: não, tira aí os juros para mim, espera, por exemplo, mais um mês. Não, os bancos não agem assim. É tudo via sistema, é tudo via, né, o sistema do banco ali, ele vai jogando já no sistema e já vai gerando os juros ali automaticamente. Então não tem como você negociar com o dono da dívida. Agora, tem dívidas que sim. Por exemplo, você deve ali no mercadinho da esquina, você conhece lá o dono do mercadinho da esquina. Tem como você ir lá e pedir mais um prazo para ele? Se tiver como, então não compensa fazer uma dívida com juros para poder pagar uma dívida sem juros, quando na verdade você pode negociar. Talvez um empréstimo com um parente, talvez até mesmo um aluguel atrasado, você pode negociar com o próprio dono para ele poder dar aí uma carência e assim você pode pagar mais sem juros. Terceiro ponto, tem como quitar a dívida sem dinheiro? Sabe por que eu estou falando isso? Porque uma vez eu estava devendo dinheiro para uma pessoa e eu não tinha o dinheiro. E eu negociei com ele um aparelho de som automotivo que eu tinha. E ele aceitou e a dívida foi quitada. Eu disse para ele: eu não tenho dinheiro, estou com dificuldade financeira e eu tenho aqui um aparelho de som. Você topa? Você pega pelo valor da dívida? Ele disse sim. Então, se tem como pagar a dívida sem dinheiro, você também pode tentar negociar essa dívida sem dinheiro. Né? Nesse caso, também vale para pessoas que você pode negociar diretamente com elas. Você pode pagar ou com alguma coisa que você tem de valor, ou até mesmo com trabalho. No caso de pessoas que você pode negociar direto com ela, tem como pagar um pouquinho para cada uma? Ou você tem que pagar primeiro uma pessoa só, para depois pagar outra, para depois pagar outra? Então o ideal é que aquelas dívidas que você pode negociar direto com as pessoas, tem como sim você fracionar e pagar um pouco cada uma, que assim você vai sanando ali essas dívidas com cada pessoa. Essas pessoas vão vendo e elas vão percebendo que você realmente está disposto a pagar e elas vão ter a tendência
de te dar um prazo maior e de esperar mais e compreender também a sua realidade. Como eu já disse, dívidas de instituições bancárias, de financeiras, não tem como negociar sem juros. Então a gente precisa fazer aquele método tudo ou nada, parar de pagar e pagar tudo um montante, só que uma parcela menor. Tem como a gente amortizar, a gente pode fazer renda extra para poder levantar mais dinheiro e ir pagando também. A gente tem vários meios de fazer isso. Agora, dívidas que a gente paga direto para a pessoa, a gente já viu que tem como sim jogar para frente. Mas o ideal mesmo é não fazer uma dívida grande para pagar dívidas pequenas. Uma dívida é uma dívida, duas dívidas são duas dívidas, e assim a gente vai sanando todas elas, uma de cada vez, até a gente poder sanar tudo. Outro ponto, as dívidas que você tem, falta muito para pagar? Porque, de repente, você tem aí 3 dívidas, só que essas 3 dívidas, o prazo para pagar nem é tanto assim. Às vezes tem aí 3 ou 4 meses para terminar de pagar. Então não vale a pena pegar uma dívida maior para poder ficar pagando uma só, sendo que dali 3 ou 4 meses você já estaria livre delas. Então, fica aí mais uma dica, não vale a pena. Mais um ponto a favor de não pegar um empréstimo maior, um valor maior para poder cobrir aquelas pequenas parcelas que você teria que pagar ali uma por uma. Agora, para resumir tudo e para terminar, qual é o resumo? Primeira coisa, é aquilo que eu sempre repito, não faça dívidas. O melhor mesmo é não fazer dívidas. O melhor é juntar o dinheiro e comprar à vista. Então, esse é o conselho de todas as pessoas, de todos os canais, de todos aqueles que falam sobre educação financeira. Caso faça dívida, quite tudo, aquilo que você já tem, não faça uma dívida maior para cobrir dívidas menores, porque realmente não vale a pena. Você pode se enrolar e pode virar assim uma bola de neve. Então, de modo geral, não aconselho você pegar um dinheiro maior, aliás, um empréstimo maior, fazer uma dívida maior para pagar, por exemplo, 2, 3 ou 4 dívidas menores, porque isso realmente não vale a pena. Colocando aí na balança os prós e os contras, não vale a pena fazer dívida. E você? Qual é a sua experiência em relação a isso? Conta pra gente, deixe nos comentários. Você faria isso? Qual é a sua opinião a esse respeito? Valeu? Até a próxima, a gente se vê no próximo vídeo.